sou a professora Graziele. Eu escrevi um textinho aqui que eu não posso me perder, então eu vou ler, tá bom? A meu ver, a educação é algo sobre o qual deveria ser conversado e discutido mais. Em princípio, todos temos direito à educação. E à medida que estudamos, ganhamos conhecimento de mundo, ampliamos nosso vocabulário e senso crítico. Mas se a princípio alguns temas não forem bem instruídos, o aluno não se desenvolverá bem. E na medida em que não evolui, fica desestimulado a continuar a estudar. Infelizmente, esse aluno que não teve os mesmos recursos não estará ao par daquele com melhores condições. E parece que muita gente não está a par do que acontece por aí. Bom, eu criei esse texto, um texto simples, curto, com algumas expressões parecidas. Se vocês observaram bem, eu falei em princípio, a princípio, à medida que, na medida em que, ao par e a par. Então, em momentos diferentes, eles foram usados no momento, na forma adequada. Vamos agora ver cada uma delas, porque eu acredito, eu sempre tive dificuldades de lembrar, quando que eu vou usar em princípio, ou a princípio, ao par, a par, a meu ver ou ao meu ver. Essas dúvidas são comuns, não é só para mim, não é só para você, é uma dúvida bem comum. Então vamos começar com a par e ao par. Eu não terminei o texto dizendo as pessoas, aliás, muita gente não está a par do que está acontecendo. Ou seja, elas não têm ciência daquilo. Quando a pessoa não está a par, ela não sabe. É igual quando o teu filho vai mal na escola, tira uma nota vermelha e não te conta. Aí você vai na reunião, a professora fala, nossa, mas ele tirou 4,5 na prova. Poxa, não estou a par disso, ele não me contou. Agora, ao par de é equivalência. O real já esteve ao par do dólar. Infelizmente, faz anos que isso não acontece. É estar no mesmo nível. E aqui eu falei dos alunos que têm a diferença de estudo, de oportunidades. Então, um não está ao par do outro. Na medida que na medida em que e à medida que. À medida que, com esse A craseado, traz uma ideia de proporção. Então, lembra daquelas orações subordinadas, adverbiais? Essa é a proporcional. Ou seja, à medida que eu treino, eu corro mais rápido. À medida que eu estudo, eu me torno mais inteligente. Aqui eu falei, à medida que estudamos, ganhamos conhecimento de mundo, senso crítico. E na medida em que, é sobre causa. É uma causa de alguma determinada coisa. Então, na medida que pode ser substituído, por exemplo, por uma vez que. Uma vez que não evolui, eu falei aqui na medida em que não evolui, fica desestimulado a estudar. Então, ele ficou desestimulado a continuar porque ele não evoluiu. Aquela foi a causa da insegurança dele ter ficado desestimulado. A meu ver ou ao meu ver. Eu comecei o texto falando, a meu ver, a educação é algo sobre o qual deveríamos conversar e discutir mais. Eu disse a meu ver e não ao meu ver. E quando que eu falo ao meu ver? Nunca. Ao meu ver é errado. Então é só a meu ver quando você quer dar a sua opinião sobre alguma coisa. E em princípio ou a princípio. Em princípio, todos temos direito à educação. Em princípio, todo homem é igual perante a lei. Isso fala de algo mais generalizado, de uma regra, de uma lei, em tese. Dá para ser substituído por em tese. E a princípio é começo. Então, a princípio, se você não aprendeu isso,
fica difícil de continuar, de dar continuidade à coisa, porque foi lá no começo que você não aprendeu. Acho que agora foram abordadas todas as expressões usadas no meu pequeno texto. São simples, com pequenas peculiaridades. E se você tinha dúvida em alguma delas, espero que não tenha mais. Se tiver alguma coisa, pode mandar aqui no nosso canal.